disputar as eleições. Mas, Bebezão, diante dessa declaração da Gleide Lima Santos de que o deputado federal atual, que na época presidente da Câmara, vereador de 4 mandatos, Hélio Batista dos Santos, havia falsificado a sua assinatura, o ex-presidente da Câmara, hoje deputado, manteve contatos com a nossa produção aqui, está aqui no estúdio da Rádio Marconi FM, devido à gravidade deste assunto, à gravidade deste caso, porque não se falou em outra coisa no final de semana na cidade, a não ser esse caso dessa declaração da Gleide Lima Santos de que houve essa falsidade ideológica em relação à sua assinatura, e ele está aqui nos estúdios da Rádio Marconi FM e conversa conosco. Bom dia, deputado federal Hélio Santos. Seja bem-vindo mais uma vez aos estúdios da Rádio Marconi FM. Bom dia aí, bom dia, meu amigo, colega vereador, eterno colega vereador Bebezão, a minha amiga Rosa, assessora do meu colega Bebezão, a todos que fazem essa Rádio Marconi, em nome do professor Dorival. Eu sempre costumo dizer, ele é meu eterno professor. Eu quero deixar aqui um grande abraço a ele, toda a sua família, a família Marconi. Cumprimentar, dar um bom dia especial aos ouvintes desse grandioso programa, líder de audiência, Bebezão e Raí. Eu estava viajando, cheguei aqui na sexta-feira, cheguei essa noite, e era praticamente 11 horas quando eu cheguei em Açailândia, e desde a tarde o meu telefone não parava de tocar. Amigos que já sabia dessa informação, que tinha este boato na rua, e agora pela manhã ouvindo o programa de vocês, acompanhando, e fiquei estarrecido, né, da forma como está colocando o meu nome nessa situação. E eu vim aqui prestar um esclarecimento a vocês, que têm feito um grande trabalho na imprensa de Açailândia, da região, levando as informações com respeito, com seriedade. E eu que tenho uma história política aqui em Açailândia, com 4 mandatos de vereador, você que me testemunhou e foi meu colega na Câmara, Bebezão, e sabe da minha forma como eu conduzi os trabalhos ali à frente da presidência da Câmara, com todo respeito. E hoje, na qualidade de deputado federal, representando não só a Açailândia, como a região, o estado do Maranhão, na Câmara Federal, não poderia deixar de vir aqui prestar um esclarecimento numa situação tão desastrosa como a ex-prefeita está colocando aí. Eu não sei se é ela que está colocando, mas o que me ligaram, que me falaram, é que ela que está dizendo que eu falsifiquei a assinatura dela. E tem alguma coisa que não está batendo do lado da ex-prefeita Gleide. Bebezão, você estava na Câmara, junto com os outros colegas vereadores, né? E sabe muito bem quando, anteriormente, lá tinha várias contas, nós tínhamos um projetado, junto ao Tribunal de Contas do Estado, informações como fazer com tantas contas que tinha na Câmara que fazer. O presidente, na época, me orientou que o correto era colocar todas em votação porque tem um prazo. Portanto, quando eu voltei, reunimos a Câmara, conversamos sobre essa situação, e tinha as contas de Dr. Gils, do Jeová e Gleide Santos. E nunca tomei decisão só. Eu tomei a decisão em conjunto com meus colegas vereadores de colocar em pauta. De votar, não. Cada um tomava a sua decisão e votava como a consciência e achasse conveniente. E naquela oportunidade, que as contas da Gleide iam para a pauta, que ia para a votação, eu, junto com o assessor jurídico da Câmara, que é o doutor Patriota, muito experiente, e através dele a gente conversamos para que a gente não cometesse nenhuma injustiça com nenhum. Não cometesse nenhuma injustiça. E que fosse feito tudo dentro dos trâmites legais. Orientado por doutor Patriota, a lei permite que aquele gestor, que as contas dele vai para votação, que vai ser analisada pelo plenário da Câmara, que ele tem o direito de defesa. E isso tem um prazo, Bebezão. Isso tem um prazo, Raí. E assim foi feito. Conversamos, sentamos, as contas iam ser encaminhadas para a Comissão de Constituição e Justiça. Também tinha que ter um prazo para que a prefeita Gleide
tivesse o direito de defesa. Eu me lembro que eu reuni, eu não sei, no dia 25, mais ou menos, um dia antes, ou no dia 26, reunimos todos os vereadores. E dizendo que nós tínhamos que citar não só a Gleide, mas todos os outros, como fizemos com o Jeová, como fizemos com o Gils, como fizemos com a Gleide. E eu conversamos e discutimos. E eu me lembro que eu convidei quem é que vai comigo na casa da ex-prefeita Gleide. Eu me lembro disso, olha, para mim não fica bem legal, porque eu fui eleito no palanque dela, o Márcio Aníbal foi a mesma coisa. Eu sei que o Aloysio, que foi secretário da Gleide, quando prefeito, ele era minha amiga, não tem nenhum problema de conversar com a prefeita, com a ex-prefeita Gleide, não tem nenhum problema. Pedi à telefonista da Câmara que ligasse na casa no telefone convencional dela. Ela atendeu, passou a ligação para mim. Eu conversei com ela, falei com ela que eu precisava conversar com ela, se ela tinha como nos receber nesse dia 26/2 de 2009. Que foi o dia que foi confeccionado aqui. No dia 26. Ela atendeu e disse, olha, eu estou aguardando você. O Aloysio se propôs ir comigo. Foi eu e o Aloysio no carro do Aloysio. Eu com envelope, com ofício, primeira e segunda via do ofício. Chegamos, apertamos a campainha. Veio uma funcionária dela, não foi nem ela que veio nos receber no portão. Veio a funcionária dela, na casa dela. Abriu o portão. A pessoa que abriu o portão, que eu não me lembro o nome da funcionária, deu um abraço no Aloysio. Falou, Aloysio, você está sumido, nunca mais tinha te visto. Eu me lembro que o Aloysio deu um abraço apertado na senhora lá que nos recebeu. Aloysio, olha, ele trabalha aqui na casa da Gleide, mas é minha eleitora. Eu me lembro disso como se fosse hoje. Eu cumprimentei ela, falei que ela, parabenizei ela, porque ela estava muito bem representada com o vereador dela, que era o Aloysio, que é um grande vereador. E aí ela fechou o portão e nós sentamos na área da casa da Gleide. A funcionária entrou, foi lá, avisou a Gleide. A Gleide veio, conversamos sobre vários assuntos, eu com o envelope na mão. E aí foi quando eu entrei no assunto. Disse, dona Gleide, eu, na qualidade de presidente, é um direito que permite todos os ex-gestores que têm conta a ser julgada, a defesa nas suas contas. Eu vim aqui dizer para a senhora que as contas da senhora, no prazo legal, vai para a pauta, e eu vim aqui comunicar à senhora, através de um ofício, dizendo que as suas contas vão para julgamento. E eu trouxe aqui um ofício e gostaria que a senhora assinasse. Assinasse, desse recebido, para que a senhora tenha o direito de fazer sua defesa. E a senhora procure os seus meios de ir atrás dos seus direitos. Ela disse, pois não, na mesma da hora, pegou o ofício na mesinha que tem lá, assinou, ficou com uma via, tanto que está aqui, dia 26/2, ela assinou com a rúbrica, e eu fui embora, mas a Aloysio. Ela nunca me procurou na presidência da Câmara para fazer a defesa. Nunca ligou para mim para mais nada. As contas foram para a pauta, foram julgadas, foi reprovada pela Câmara, e eu fiz os trâmites legais. É tanto que eu tenho todo o processo. Com o prazo posterior à votação na Câmara, fui no Tribunal de Contas, dei entrada, protocolei, junto do processo aqui está o protocolo. Depois de protocolado, um período depois, o advogado dela veio lá na Câmara querendo que eu entregasse cópia desses documentos a ele, que é o senhor José Fernandes da Conceição. É um advogado que trabalha para ela, é Imperatriz, é conhecido por Fernandinho, com o doutor Fabiano Soares Pinto. E foi o Patriota, conversei com o Patriota na época, assessor da Câmara, que trabalha até hoje. O Patriota disse, olha, não tem nenhum problema, pode entregar. Foi entregue para o doutor Fernando, a documentação posterior à votação de entregue no Tribunal de Contas. Agora, me espanta hoje, dias atrás eu vi num blog daqui, aonde dizia que as contas da Gleide poderiam ir tudo de água abaixo, a votação da Câmara, porque foi um erro do presidente da Câmara, Hélio Santos, que cometeu uma falha, as contas, a votação poderia não ter valido.
que não é verdade. Eu fiz tudo dentro dos trâmites, acompanhado pela assessoria jurídica. A dona Gleide teve o direito de defesa, foi citada, ela deu recebido, dia 26/2/2009, na área da casa dela. Estava eu e o vereador Aloysio. A funcionária dela, ela deve lembrar, com certeza ela lembra, se essa funcionária não estiver lá até hoje, que eu mais o Aloysio chegamos lá. No portão que nos recebeu foi a funcionária dela. Dei um abraço no Aloysio, falou que a Aloysio estava sumido. O Aloysio disse, olha, me lembro como hoje. Essa aqui trabalha aqui, mas é minha eleitora. E hoje me espanta a dona Gleide dizer que eu falsifiquei a assinatura dela. Que necessidade eu tenho de falsificar? Deputado, é uma acusação muito forte, deputado. Para alguém que tem cargo público hoje, eleito pelo povo do Maranhão, vereador de 4 mandatos dessa cidade, presidente da Câmara, é algo realmente muito sério, né, não deputado? Não tenha dúvida, Raí. Olha, Raí, vocês da imprensa, e você principalmente, que me acompanhou, essa vida política minha, quando eu comecei, quando eu deixei de ser vereador, que me elegi deputado, você sabe, e o Bebezão, mais do que nunca, ele foi meu colega, você me acompanhou como imprensa, e o Bebezão foi meu colega lá na Câmara, e ele sabe da transparência que eu tinha, não é só nesse caso não. O prefeito Ildemar mandava os projetos para a Câmara dizendo que tinha urgência, eu tomava a liberdade de tirar a urgência e dizia, eu não posso colocar meus colegas numa decisão de votar um projeto sem ter o conhecimento do que nós vamos votar, nós temos que ter um prazo. Por mais que o Juscelino fosse oposição lá, que sempre cobrou isso, mas isso era uma prerrogativa minha lá na Câmara. E o Belezão está aqui para provar e testemunhar isso que eu estou falando. Eu não tomava decisão ali só. Eu colocava os colegas junto comigo, principalmente no colegiado, num ato tão importante como é julgar as contas do ex-prefeito, que eu sei o que é isso. Eu fui gestor da Câmara por 4 anos, 2 mandatos de presidência, e eu não vou ter esse direito da Câmara. É o tribunal que vai me dar o veredito final. Poderei, lá na frente, minhas contas ser julgadas, elas irregulares. Eu não posso culpar ninguém. Então, a prefeita Gleide, os atos dela de contas reprovadas, ela não pode julgar a mim, um ato dessa natureza. Isso é um absurdo que ela está cometendo comigo. Eu não vi ela falando, vou atrás das provas e ela vai arcar com as consequências. Porque eu tenho a minha consciência tranquila, os colegas vereadores são meus testemunhas, ela poderá estar com uma certa amnésia. Uma pessoa que foi prefeita do município, vice-prefeita, o esposo secretário de saúde desse município, uma pessoa que quer ser candidata a prefeita e quer ser prefeita. E cometer um absurdo, uma arbitrariedade, um crime desta forma, por mais que ela me considere como adversário, ela não pode cometer um absurdo dessa natureza, de hipótese alguma, porque se ela diz que eu falsifiquei, ela não está falando a verdade. E a prova maior, Raí, Bebezão, é que a assinatura dela está reconhecida em cartório. Se ela vai lá no cartório, incrimine o cartório, entra na justiça contra o cartório. Se o cartório está falsificando, dando idoneidade na assinatura dela... Diante dessa denúncia, desse fato, deputado, o senhor não tem nenhuma preocupação em relação a essa questão legal diante dessa acusação, deputado? Eu? Ela que tem que se preocupar. Eu tenho minha consciência tranquila. Olha, Raí, olha... E esses documentos que o senhor trouxe, inclusive, documentos que... É os originais, Raí. Deputado, se o senhor me permite, Raí, até a título de esclarecimento para a sociedade, eu estou aqui com o ofício que traz, inclusive, aqui todo o conteúdo, tá? Em que a ex-prefeita Gleide Santos foi notificada pela Câmara Municipal, tá? Que foi assinado aqui pelo presidente da Câmara Municipal. E tem aqui, ó, recebi em 26/2/2009, aí a assinatura da ex-prefeita Gleide Santos e a autenticação do cartório do primeiro ofício extrajudicial, que está o segundo conteúdo. Autentico esta cópia ortográfica conforme original a mim apresentado do OFÉ, a Sailândia, Maranhão, 12 de junho de 2012. Então, aqui é o reconhecimento da assinatura da ex-prefeita Gleide Santos. Então, aqui não tem trocas de acusações só por palavras. Não é o diz que me disse.
Não é? Documentos, né? É o documento que está realmente provando, né, legalmente, que esta assinatura aí é da ex-prefeita Gleide Santos. Olha, aí, e a gente tem que fazer justiça. Nós conhecemos todas as pessoas que trabalham no cartório do primeiro ofício. Uhum. Todos ali. Sabemos da idoneidade, da seriedade que é o cartório do primeiro ofício. Portanto, a dona Gleide, eu espero que passar esse período de nebuloso que ela está passando, que ela não pode culpar nós na Câmara de Vereadores, que não foi nós que fizemos as coisas erradas nas contas dela, não. Que não foi nós que levamos as contas dela para o Tribunal de Contas, não. Quem julgou tecnicamente foi o Tribunal de Contas. Nós só mantivemos o parecer do tribunal. Ela não pode julgar o presidente da Câmara, ela não pode julgar o cartório, ela não pode julgar ninguém. Eu espero que quando passar, eu acredito que ela está de cabeça muito quente, porque ela deve ter feito um projeto de vida e um projeto político. Imaginava de ser candidata a prefeita de Açailândia. Ser prefeita é outra história, porque aí dependia da população, mas candidata é um direito que ela poderia ter, e esse direito está sendo podado pelos atos dela mesmo. Pelos atos dela mesmo. E ela deve estar de cabeça quente. Eu espero que quando passar essa turbulência na cabeça dela, ela vá nos meios de comunicação pedir desculpa, no meu caso. Porque se ela não fizer isso, Bebezão e Raí, eu vou entrar com ação de danos morais contra ela. Deputado, o senhor vai dizer, depois do intervalo comercial, quais são as atitudes ou quais são as prerrogativas que lhe dão nesse momento de lidar com essa situação, já que envolveram o seu nome depois do intervalo comercial. Então, ok, Bebezão? Depois do intervalo comercial, a gente volta então com o deputado federal Hélio Santos aqui falando sobre esse caso que mexeu com o final de semana político da nossa região. Até já. Entrevista com o ex-presidente da Câmara, deputado federal Hélio Batista dos Santos. Deputado, a pergunta que ficou no ar, diante dessa denúncia, diante dos documentos que o senhor tem em mãos, comprovando a autenticidade, através do cartório do primeiro ofício, da assinatura da Gleide Lima Santos, o que o senhor pretende fazer diante dessas denúncias que foram imputadas a você, deputado? Aí, Bebezão, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não tenho nenhuma raiva, eu não tenho mágoa, eu não tenho nada contra a dona Gleide. Não tenho nada contra ela. Agora, o que me deixou estarrecido foi do comportamento de saber que ela comentou que a minha assinatura, que a assinatura dela no ofício que eu levei na casa dela, junto com o presidente, hoje presidente, na época, vice-presidente da Câmara, Aloísio, que é falsa. Isso me deixou estarrecido de uma pessoa como a Gleide Santos. Jamais eu imaginaria isso dela. Eu, por mais que fosse ela tivesse um lado ou de outro e alguém falasse que ela era capaz de fazer isso, eu ia apostar nela, dizer que ela não era capaz. Mas hoje eu retiro todo esse crédito que eu tinha sobre ela com essa posição. Como eu frisei aqui, eu espero que ela esfria a cabeça, que eu imagino que ela está de cabeça quente. Ela esfria a cabeça, põe a consciência para refletir e depois vai me pedir desculpa pela forma como ela tem conduzido. Isso aí, porque está denegrindo a minha imagem. E vocês que me acompanham, a população de Açailândia que me acompanha, que sejam meus eleitores, meus correligionários, que sejam meus adversários, eles sabem o meu comportamento do meu mandato, da minha condução política e pessoal. Jamais, Bebezão, faria um ato tão desgastante, tão grosseiro, tão criminal de fazer uma situação dessa com quem quer que seja. E jamais farei isso com Gleide, como eu não fiz isso com o Jeová, como eu não fiz isso com o doutor Gilson, quando eu estava na presidência da Câmara, que as contas deles foram julgadas lá na Câmara. E eles não têm o que reclamar da minha posição. Jeová, por exemplo, que tinha 2 contas lá, e eu não queria colocar as 2, ele foi lá, conversou comigo, para que colocasse as 2 em pauta, para ser votada, eu votei contra, mas como presidente coloquei, até porque os colegas vereadores também conversaram comigo, e eu tomei a decisão, coloquei as 2 para julgamento. Deputado, com licença uma parte, porque é importante esse momento da sua fala, até para tirar a dúvida da população com relação ao poder do presidente em casos como esse. Não é? Porque as pessoas podem ter alguma dúvida, mas o presidente
de uma Câmara Municipal tem o poder de tomar uma atitude como essa? Olha, gente, se tivesse o poder de interferir num resultado como esse, as contas do ex-prefeito Jeová Alves e do ex-prefeito Gilson Santana teriam sido reprovadas, porque o presidente, naquela oportunidade, votou contra. No entanto, as contas foram aprovadas. Então, se tivesse qualquer tipo de possibilidade de intervenção, é claro, lógico que o presidente interferia para satisfazer o seu desejo. Deputado, isso não aconteceu. Deputado, né? quem é que relatou essas contas na Câmara Municipal da ex-prefeita Gleide? Olha, bem lembrado, Raí, bem lembrado, Bebezão. Bebezão aqui, na Câmara, éramos 11 vereadores. E lá tem as comissões constituídas, legalmente. Sim. E tem a Comissão de Constituição e Justiça. Que qualquer conta de gestor, ex-gestor que for para julgamento, tem que passar pela comissão para que a comissão dê o parecer. Uhum. E assim foi feito, conforme que manda o regimento interno, a lei orgânica, tudo foi respeitado. E o assessor jurídico, nos acompanhando, nos orientando, diz todos os trâmites para que a gente fizesse, para que não cometesse nenhuma injustiça. E foi caminhado para essa comissão, que eu me lembro que ela era composta por 3 vereadores. E dentre eles, o pré-candidato a prefeito, que é vereador Juscelino Oliveira. E ele, nessa comissão, é que foi o relator das contas da Gleide Santos, que deu o parecer pela desaprovação. É bom, e, naturalmente, os outros vereadores acompanhou o Juscelino no parecer, pode estar lá na Câmara arquivado. Exceto o vereador Bebezão. Exatamente. Exceto o vereador Bebezão, porque tinha suas razões de ter sido eleito no palanque da prefeita Gleide. E o Juscelino foi o relator da Comissão de Constituição e Justiça, e os outros vereadores acompanharam o relatório do vereador Juscelino, que hoje está junto com ela no grupo, no famoso grupão. Ele que é um dos responsáveis pela desaprovação. Eu quero aqui que ela vai cobrar a justificativa, não de mim. Ela cobra a justificativa do Juscelino, hoje seu correligionário. Foi ele na Câmara Municipal, está lá documentado, está lá na Câmara. Aloísio, você, Bebezão, pode trazer amanhã aqui no seu programa o relatório do Juscelino, quando fez o relatório das contas da prefeita Gleide Santos. Não fui eu presidente, não. Eu simplesmente coloquei em pauta e encaminhei para a comissão como determina a lei. E depois veio para a pauta. Assim, aí sim, nós vivemos em democracia. Nós vivemos em plena democracia. Sim. Assim como você votou favorável, eu, na qualidade de presidente, na hora de votar, eu sou o vereador Hélio Santos. O vereador Hélio Santos votou acompanhando o parecer do Tribunal de Contas pela reprovação. Assim como o Juscelino e os outros demais vereadores, a maioria. De passagem, eu nunca toquei nesse assunto aqui, mas vou aproveitar a oportunidade. Não só votei a favor das contas de Gleide, como também fiz uma defesa na tribuna da Câmara Municipal. Agora, infelizmente, sequer eu recebi um telefonema posteriormente da ex-prefeita agradecendo o seu voto. Pelo menos para dizer, Bebezão, obrigado por ter votado nas minhas contas. Infelizmente. Mas hoje estamos aqui esclarecendo esses fatos. Está chegando aqui o final do nosso programa, deputado. Eu gostaria só que o senhor pudesse contextualizar. O deputado federal Hélio Santos nunca falsificou a assinatura da ex-prefeita Gleide Santos. Raí. Só para finalizar, só para que a gente possa... Raí, eu não tenho necessidade de falsificar a assinatura de ninguém. Eu não sou um criminoso. Ela está reconhecida aqui em cartório. Ela assinou o documento na casa dela, na área da casa dela, eu, presidente, e o vice, Aloísio, que hoje é presidente. Então você está tranquilo em relação a essa? Tranquilo. Eu durmo, não é só nesses hábitos. Eu durmo, vai, todo dia, com a minha consciência tranquila. Posso cometer falhas, mas não para prejudicar pessoas dessa natureza. Jamais. Não fiz, não faço e não farei, jamais, contra quem quer que seja. Votar ao lado de Gleide, de Jeová, do Gilson ou de Deusdete, aí é um direito meu. Agora, fazer um ato criminal dessa forma, jamais. A população de Açailândia me conhece, me avalizou 4 mandatos como vereador, cada eleição com votos dobrados nas eleições seguintes. Posterior, agora, recentemente, o povo me deu 20 mil votos em Açailândia. Eu tenho um crédito em Açailândia e não posso colocar ele
debaixo das palavras de uma pessoa que eu não sei o que está acontecendo com ela, que diz Dona Gleide Santos, que está com amnésia, esqueceu desses detalhes, que ela procure refletir, eu não tenho nada contra ela, que ela procure refletir, relembrar os fatos, como diz Oswaldo Filho, relembre os fatos na sua casa, você assinou na sua casa, não foi na sala não, foi na área da sua casa, tem uma área, eu fui aí, mas Aloísio, quem nos recebeu no portão foi uma funcionária, eu não me lembro o nome, o Aloísio deve lembrar, que a Aloísio me abraçou ela e me disse, ela cobrou do Aloísio na época, que a Aloísio estava sumido, o Aloísio abraçou e disse, trabalha aqui na Casa Grande, é minha amiga e minha eleitora, eu parabenizei ela nos colocou sentado nas cadeiras, na mesinha que tem na área, tomamos suco de laranja, e lembro como hoje, tomamos suco de laranja, conversamos vários assuntos com a Dona Gleide, e ela assinou, aí eu entrei no assunto das contas dela, e ela assinou, está reconhecida em cartório, então, perfeito. Cartório de Açailândia é idôneo. Agora, vou esperar ela calmar, baixar essa turbulência na cabeça dela. Se ela não procurar corrigir esse erro que ela está cometendo, se retratar, aí eu vou tomar as medidas judiciais. Porque eu não vou arcar e colocar meu nome na rua da forma que ela está querendo. Jamais. Eu tenho um crédito com os políticos de Açailândia, adversário ou não. E principalmente com a população. Portanto, eu espero que Dona Gleide se esfrie com a sua cabeça, tome a decisão consciente e venha se retratar aonde ela comentou que eu falsifiquei a assinatura dela. Portanto, Raí, deputado, muito obrigado. Muito obrigado. Testemunha dos meus atos como presidente lá na Câmara, jamais eu quis prejudicar. Às vezes eu era tratado de duro pelos colegas, porque eu sempre faria as coisas procurando fazer corretamente ali na Câmara, e às vezes a colega A ou B tinha suas posições, mas sempre me respeitaram, e eu quero agradecer eles de coração, e eles são testemunha. Portanto, Bebezão, eu só quero que você amanhã, no seu programa, traga um relatório do relator, Juscelino Oliveira, que fez o relatório pela reprovação. Conclusão pela reprovação. E eu quero agradecer o espaço, dizer do carinho que eu tenho por vocês, que Deus ilumine, continue com esse trabalho brilhante que você está fazendo, levando as informações à população de Açailândia com credibilidade. Se Dona Gleide e os outros que estão aí na ficha suja, não foi nós vereadores não, na época. Foi os atos deles como gestores. Então não pode culpar a Câmara, não pode dizer que falsificou a assinatura de ninguém. Que é para refletir sobre os seus atos. Era isso que eu queria dizer, agradeço pelo espaço, bom dia. Deixar aqui um bom dia, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Marconi, um grande abraço a todos. Bebezão, um abraço ao deputado, um abraço, até amanhã. Bom dia, até amanhã, se Deus quiser.